Rodrigo, a gente não falou durante a Via Crucis qual foi o tipo de castigo ou de. O que foi infligido para Jesus? Foi chicotar? Foi Teve chicote? chicote, tinha um chicote chamado Ele Fraglo, já estava com a coroa de já tava com a espinhos coroa de espinhos, porque foi e assim, carregando só uma parte da cruz. Aquilo que a gente vê em pinturas também, ele não estava com a com a cruz. cruz Não, inteira. é só Normalmente é só o o tronco. tronco Aham. principal. O patíbulum, que a cruz tinha duas partes, tinha o stips e o patíbulum. Sei. Ele carregou o patíbulum. Aquilo era mais uma forma de humilhação? Uma forma de humilhação. Ou O todos tinham stips, que carregar? não, todos tinham que carregar, geralmente. É. A menos que os romanos fizessem uma condenação generalizada, como na época do cerco de Jerusalém ou da revolta de Bar Kokhba, aí eles pegam e colocavam todo mundo ao longo do caminho assim, crucificando todo mundo de cara. Sei. Mas geralmente o stips ficava no local, aí Ele a era pessoa enterrado e ainda tinha algum suporte aqui para. Exatamente. Aí pegava o patíbulo, a pessoa vinha com o patíbulo Certo. e tinha duas maneiras. Quando chegava no local, não sei se que tá dando pro pessoal ver, olha. Tá. Aí ele pegava e ia içando o patíbulo aqui. Essa é uma forma, formando a cruz. A outra forma, Olha lá. o stips ficava... Aí tá errado, Aí né? tá errado porque Jesus levava só o patíbulo. Mas foi uma licença poética do Mel Claro. Gibson, que para mim foi um dos filmes mais realistas. É até demais, né? Mas para mim foi um dos mais realistas. A outra forma é que o stips, o poste, Sei. ficava no chão. Aí Tá. você montava o patíbulo O crucificado deitado deitado e depois içava. içava. Isso o Mel Gibson mostra. É. E vai içando, 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 e depois e isso provavelmente deve ter causado uma dor ainda mais angustiante É. no mestre. E você perguntou a questão de o que acontecia ali. O Pilatos, ele não queria que Jesus fosse condenado porque ele estava entre a cruz e a espada. Porque tinha os apoiadores de Jesus, mas tinha os apoiadores De Barrabás. de Barrabás, os anti-Jesus, vamos dizer assim. Ah, tá. Eles não eram pró-Barrabás. Barrabás também era um camarada perigoso. Mas eles falaram, se você liberar Jesus, a gente vai te entregar para César. Aí ele não queria ter uma guerra civil. Então ele pensou assim, tá, eu não vou matá-lo, mas também não vou soltá-lo. Faz com ele o julgamento romano. O julgamento romano era uma quarentena de açoites menos um. É. Aí que Jesus é levado para lá, só que os soldados exageram. Eles não se limitam apenas a bater em Jesus uma quarentena de açoites menos um. Eles fustigam Jesus com varas, colocam a coroa de espinhos na cabeça dele. E o tipo do chicote que usavam chamava-se fraglum. Ele tinha uma coisa assim, tinha as tiras não sei se fraglum, se você colocar fraglum, talvez apareça. E tinha as tiras de couro, e na ponta de cada tira, ele tinha um pedacinho de chumbo, prego, pedaço de osso. Então, quando você bate... Quem assistiu o filme do Mel Gibson viu esse tipo de chicote. Quando você bate na pessoa, Ele crava na pele? E rasga, Nossa. e arranca pedaço de pele com carne viva. Isso o Mel Gibson mostrou com muito realismo. É o fraglum. E Jesus passou por tudo isso, e a coroa de espinhos, a humilhação, tiraram a roupa dele, colocaram uma roupa lá toda ridícula, depois acabaram despindo realmente Jesus, onde ele é colocado nu por toda a humanidade e sofrendo ali o castigo, porque Isaías 53 diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras é que nós somos sarados. Eu posso fazer Pode, comentário final aqui, Vilela? Fazer aqui uma citação de São Tomás de Aquino. A fé para os que creem no Evangelho é uma força vinda de Deus que, na medida mesmo em que cresce, ela nos transforma. Né? Então, eu queria deixar essa citação aqui. Ó, Rodrigo. É isso mesmo, Flagrum. Tá vendo aí? Tem um desenho, tá vendo nessas pontas que vocês estão vendo, são pontas de chumbo que eles colocam, e a outra tá com pedaços de ossos. E às vezes misturavam no mesmo flagrum pedaços de ossos, pontas de chumbo, e colocavam também pequenos pregos, para que ele fosse lá, fizesse todo... não é vergalhão, se não me engano, né? Que dá aquele vermelhidão assim na pele, né? E depois dilacera o músculo, as bolinhas de chumbo dilaceram o músculo, e as outras pontas arrancam um pedaço de carne. Isso é, assim, dantesco. Lene, perguntas. Vamos lá, tem algumas perguntas aqui.
Cadê? Deixa eu achar aqui a que eu tinha separado. Ó, o Chapa disse aqui o seguinte: dias atrás estava batendo um papo com um colega, onde falei que Jesus morreu por nós na cruz, e esse colega disse que ele não pediu para Jesus morrer por ele. Não consegui rebater. Como responder a algo assim? O colega falou que Jesus não morreu por ele? Ele não pediu Ele não pediu, Jesus Mas o morrer colega por tá ele. certo. O Noah não pediu para você ser pai dele. É. E por isso você vai deixar de ser? Então, o que a gente tem que entender é que o melhor, se a pessoa pedisse Jesus para morrer, não seria graça. A graça é o favor imerecido. Então, se você agora anular da sua vida tudo, você não, o seu amigo que fez essa pergunta, né? Tudo o que aconteceu na sua vida que você não pediu, então também você vai anular seu pai e sua mãe. Você não pediu seu pai e sua mãe para serem seu pai e sua mãe. Você não pediu sua mãe para gerar você. Agora, Santo Agostinho de Hipona dizia: Deus, agora que vem um ponto para você falar para seu amigo. Ele tá certo. Ele não pediu Jesus para morrer por ele. Como eu falei, o Noah também não pediu ao Vilela para ser pai dele. Mas o Vilela é pai dele assim mesmo. Mas ele pode decidir se quer aceitar a herança do Vilela ou não, se quer aceitar os conselhos ou não. Então, Santo Agostinho de Hipona uma vez escreveu assim: Deus, que criou você sem sua permissão, não salvará você sem a sua decisão. Traduzindo Santo Agostinho para a linguagem mais popular. Deus não te perguntou se você queria existir, mas ele não vai te salvar sem você falar que quer ser salvo. Ó, o Igor Horta, ele perguntou aqui o seguinte: e quando a passagem de dar de beber a Jesus vinagre era uma espécie de tortura ou um escárnio? Verdade, tá Boa pergunta. Essa é forte, hein? Escreve aí Roman Bath. B-A-T-H. B-A-T-H. Vou ver o que vai aparecer aí. Public Roman Bath. Se aparecer o quadro, você vai ver. Eu vou explicar. Essa passagem... Quem fez essa pergunta, Lênin? Conseguiu pegar o nome, não? Tá aqui, peraí só um minuto. É o Igor Horta. Igor Horta. Igor. Horta, né? Igor, essa passagem que você mencionou, ela está aqui no Evangelho de João. Eu vou ler para você. No capítulo 19. João, capítulo 19, versículo 28 em diante. Que diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para que se cumprisse a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. A primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: o que estaria fazendo vinagre na região do Calvário? Nós entendemos vinagre, aquele vinagre mesmo que usa em casa, na cozinha, às vezes para poder até limpar coisas. Algumas pessoas gostam de vinagre na salada e tudo mais. Mas o vinagre aqui é um vinho altamente alcoólico que já perdeu até o gosto dele. É um vinho intoxicante. Não é nem um vinho assim que os apreciadores de bebida alcoólica tomariam. É um vinho estragado. Então ele não prestava mais para beber, para aqueles que gostavam de vinho. Mas ele era eficaz como morfina e como material esterilizante. Aí acontece o seguinte: quando eu pedi o Lênin para... Conseguiu achar alguma imagem? Só letra pra mim de novo que eu não consegui achar. Eu te passo, Lênin. Tá. Se achar bem, se não achar não tem problema não. Quando eu pedi o Lênin para mostrar para vocês como é que era um banheiro romano, o Roman Bath, havia nos banheiros romanos o uso do vinagre para esterilizar o papel higiênico que eles usavam na época. Estou colocando entre aspas, porque não era um papel de verdade. Você vai ver o que era. A primeira coisa que nos chama atenção no banheiro romano é que as pessoas não tinham a privacidade, cada um tinha o seu lugar de assento ali. Era geralmente uma única banco, assim, com os buracos, servindo de vasos, e cada um sentava um do lado do outro. Não tinha privacidade na hora do banheiro, eram banheiros públicos assim. E aos pés das pessoas que estavam usando o vaso sanitário ali para suas necessidades particulares, passava uma canaleta de água. E na frente
eles tinham geralmente um vaso cheio de vinagre. Não seria isso, não. Coloca banheiro romano público. Vai em português mesmo, de repente aparece. Banheiro romano público. Aí eles colocavam ali uma bacia cheia de vinagre. E eles pegavam um caniço de isopo, porque o isopo é mais cheiroso dentro do banheiro, melhorava o odor, né? Igual a pessoa colocar cheirinho. Um caniço de isopo. E eles fixavam nesse caniço de isopo uma esponja do mar. Aí eles pegavam a esponja do mar, tá aqui sentado. Aí exatamente, essa imagem aí, ó. Olha que coisa maravilhosa, Dani. Lembra que eu falei, você não tinha privacidade, você Imagina sentava isso no estádio, hein? no estádio, você não tinha privacidade, era um do lado do outro, tá vendo? E nesses dois que tá aí no meio deles, um estava com água, o outro cheio de vinagre. Aí o sujeito, depois que terminava de fazer suas necessidades fisiológicas, ele pegava aquela vareta com a esponja, que está ali do lado dele, passava na canaleta d'água ali para limpar e se limpava. Era o papel higiênico, ele se limpava. Depois que ele se limpava, ele passava de novo na água e mergulhava no vaso de vinagre para desinfetar a esponja, a fim de que outro usuário do banheiro pudesse vir e usar aquilo ali. Meu Deus. Tá certo? Aquele chazinho lá no meio, imagina. Nossa. Exatamente. Agora Eu imagina. fui em Éfeso. Em Éfeso tem um desse. Eu até mandei pra você. né? Em Éfeso tem. Éfeso tem. Você vê perfeitamente como A funciona. canaleta, né? então, 3 elementos. E o negocinho rodando, a aguinha passando por A baixo. canaleta é o vinagre, aliás, o vinagre, a vareta de isopo e a esponja do mar. Agora você imagina, Lene, você com uma hemorroidinha lá atrás, passando um vinagrezinho. Esse é o de Éfeso. Olha lá. Agora, alguém pode perguntar, o que isso tem a ver com a pergunta que o rapaz fez? Eu vou falar o que tem a ver. Olha o que a Bíblia falou que eles levaram à boca de Jesus. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Igual usavam em banheiro. Embeberam de vinagre uma esponja. Desculpa, pastor. O pessoal escreveu aqui vinagre de toba. Desculpa, por favor. Na frente do pastor, mas é engraçado, né? Não, mas era isso mesmo. Mas era isso. Era isso mesmo. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a no caniço de isopo, os 3 elementos de banheiro. Os soldados romanos não tinha banheiro assim desse jeito em todo lugar. Todos que às vezes o banheiro era atrás de uma moita, alguma coisa assim. Então os soldados romanos já levavam entre os seus apetrechos militares ali um vaso cheio de vinagre, tá certo? Um vaso cheio de vinagre e uma esponja ali dentro com uma varetinha de... Pra chuchar e Pra, limpar. exatamente, olha, eu vou ao banheiro ali, atrás da moita mesmo, ele fazia, se limpava e tava tudo resolvido. Agora, a questão é a seguinte, eu pensava até um tempo atrás que foi mais um gesto de humilhação de Jesus. Eu entendi assim. Ou seja, Jesus teve sede, pediu água e levaram papel higiênico Com vinagre. para Jesus, para traduzir na linguagem de hoje. Mas, considerando um pouco mais o contexto, a minha interpretação mudou um pouquinho. No Evangelho de Mateus, fala que um dos soldados que estava ao pé da cruz, ao ver Jesus morrendo, falou, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era um homem justo. Então nós temos um caso que pelo menos 1 ou 2 soldados ali estavam apiedados de Jesus. Sim. Ele sentiu pena de Jesus. E ao ver Jesus angustiado, pedindo água, ele queria dar água a Jesus. Mas como é que um soldado poderia dar água a Jesus? Os superiores não iam deixar. Claro que não. Você não podia ter nenhum gesto de misericórdia. Mas como sendo um soldado acostumado à guerra, aos limites de uma guerra, de uma situação de extrema impotência humana, ele viu o vaso de vinagre, falou assim, já sei, eu vou colocar vinagre na boca de Jesus, para os demais vai parecer apenas uma humilhação, como de fato sou ou ser, mas eu vou dar uma morfina para ele aguentar a dor. Porque o vinagre era usado também como morfina na guerra. No desespero, na guerra ali, o pessoal faz de tudo. E aí o doutor pode explicar até mais o poder da morfina para ajudar a dor, e o vinagre altamente alcoolizado. Eu estou usando morfina, não é que era morfina, o efeito, né?
É o que tinha na época. Então, por isso que eu acredito que aquele soldado, tomado de piedade, deu um jeito de colocar vinagre na boca de Jesus para trazer um torpor mental a Jesus e ele aguentar mais o sofrimento, sem ser impedido pelos colegas. Então foi sim um ato de humilhação, mas por alguém que talvez estava tentando ajudar Jesus. Só que é interessante a Bíblia dizer que quando Jesus tomou o vinagre, no outro evangelho diz que Jesus experimentou. Quando chegou aos lábios e que ele sentiu que era vinagre, ele não bebeu. Ele não bebeu. Ele não aceitou beber, por quê? Jesus tinha que estar lúcido até o fim. Aí é um outro desdobramento de tudo que foi descrito pelo Dr. Ricardo aqui. Porque quando você está nessa pressão, nessa angústia maior, qual que é o grande desespero? A fuga da realidade. Por isso que a maioria das pessoas usam drogas no período de maior estresse. O cara tá com muita depressão, ele vai e usa uma droga pesada para poder esquecer. Ou ele enche uns 2, 3 copos de conhaque, de vodka e começa a beber e tem um coma alcoólico, porque a dor é tão grande que ele quer apagar. Mas Jesus sabia que se ele estivesse com qualquer torpor mental, o diabo poderia tomar conta da mente dele. Então ele foi ainda raçudo, posso dizer assim, de enfrentar a dor lúcido até o fim. Resumindo a resposta, sim, foi uma grande humilhação, foi algo usado em banheiro, mas provavelmente, pelo que eu entendo, talvez o soldado foi tomado de piedade ao fazer aquilo e tentou fazer de uma maneira disfarçada. E em terceiro lugar, Jesus experimentando o vinagre, vendo que era vinagre, não aceitou, porque ele preferiu a dor até o fim a ficar anestesiado em relação ao que estava acontecendo.